É necessário cuidar das coisas que trazem felicidade, já que, estando esta presente, tudo temos, e sem ela, tudo fazemos para alcançá-la. Epicuro. Com essa frase, nós abrimos a nossa aula de hoje. Sejam bem-vindos. Essa frase é do responsável pelo tema da nossa aula de hoje, o filósofo Epicuro de Samos, e eu convido vocês a participarem, a abrirem os livros na página 44 para acompanhar a aula de hoje. Epicuro viveu entre 341 e 270 a.C. Foi um filósofo grego do período helenístico. O propósito da filosofia para ele era atingir a felicidade. Para Epicuro, felicidade era o fim último das coisas. E ele se questionava da seguinte forma: como é possível ser feliz a partir de mim mesmo, não dentro de uma estrutura política? Então, nesse momento, para a busca da filosofia e dentro do período helenístico, que é o que o Epicuro faz parte, ele vai se questionar como ser feliz por si próprio, como buscar uma felicidade que dependa dele e que não esteja atrelado aos fatores externos, que não esteja relacionado com outras coisas, que não seja o próprio indivíduo. Ou seja, como conquistar uma felicidade plena, completa. Nesse sentido, ele afirmava o seguinte: o prazer é o início e o fim de uma vida feliz. Então, nós estamos dentro do capítulo há muitas aulas atrás, e com essa aula de hoje, inclusive, falando a respeito da felicidade, principalmente de como as pessoas fazem para buscar essa felicidade. Então, para Epicuro, ter uma vida plena, uma vida feliz, você precisaria estar satisfeito do início ao fim de sua vida. Outro questionamento que ele traz: será que é todo o prazer que traz de verdade a felicidade? É tão tal que os discípulos de Epicuro viviam com ele nos lugares chamados de jardins, que eram afastados das cidades, porque eles buscavam uma vida mais simples, em busca de prazer do cotidiano, coisas comuns que podiam trazer prazer para eles. Então não era um prazer para ele, a felicidade não estava depositada em ter uma vida extravagante, em buscar muitas coisas, muitos objetivos. Para ele, o simples já trazia satisfação, certo? Então, gente, conhecendo um pouquinho mais sobre Epicuro, principalmente sobre o pensamento filosófico que ele tinha a respeito da felicidade, nós podemos entrar na aula de hoje, que se encontra na página 44. Nós iremos fazer a leitura de uma carta que foi escrita por Epicuro, falando sobre a felicidade. Como que eu conquisto a felicidade, alcanço a felicidade? O que fazer para ser feliz? Então, a carta de Epicuro começa da seguinte forma: que ninguém hesite em se dedicar à filosofia enquanto jovem, nem se canse de fazê-lo depois de velho, porque ninguém jamais é demasiado jovem ou demasiado velho para alcançar a saúde do espírito. Afirmar que a hora de filosofar ainda não chegou ou já passou é a mesma coisa que dizer que a hora de ser feliz não chegou ou já passou. Desse modo, a filosofia é útil tanto ao jovem quanto ao velho. Para quem está envelhecendo, sentir-se rejuvenescer através da grata recordação das coisas que já se foram. E para o jovem, poder envelhecer sem sentir medo das coisas que estão por vir. É necessário, portanto, cuidar das coisas que trazem a felicidade, já que, estando com a sua presença, tudo temos, e sem ela, tudo fazemos para alcançá-la. Pratica e cultiva, então, aqueles ensinamentos que sempre te transmitem, na certeza de que eles constituem os elementos fundamentais para uma vida feliz. Então, no primeiro parágrafo da carta, ele chama a atenção
para a nossa concepção sobre a filosofia, de que as pessoas jovens podem buscá-la enquanto que os velhos não podem buscá-la. E aí ele afirma que não existe uma idade correta para se fazer a busca pela filosofia. Todas as pessoas podem fazer essa busca. Todas as pessoas irão se congratular em buscar a filosofia, em entender a filosofia, e essas pessoas alcançarão a felicidade a partir disso, a partir dessa busca, desse entendimento sobre a filosofia, dessa concepção. Continuando, em primeiro lugar, considerando a divindade como um ente imortal e bem-aventurado, como sugere a percepção comum de divindade, não atribuas a ela nada que seja incompatível com a sua imortalidade, nem inadequado à sua bem-aventurança. Pensa a respeito dela tudo o que for capaz de conservar-lhe felicidade e imortalidade. Os deuses de fato existem, e é evidente o conhecimento que temos deles. Já a imagem que deles faz a maioria das pessoas, esta não existe. As pessoas não costumam preservar a noção que têm dos deuses. Ímpio não é quem rejeita os deuses, em quem a maioria crê, mas sim quem atribui aos deuses os falsos juízos dessa maioria. Com efeito, os juízos do povo a respeito dos deuses não se baseiam em noções inatas, mas em opiniões falsas. Daí a crença de que eles causam os maiores malefícios aos maus e os maiores benefícios aos bons, emanados pelas suas próprias virtudes. Eles só aceitam a convivência com os seus semelhantes e consideram estranho tudo que seja diferente deles. Ó, que interessante, lembrem-se que nós estamos na Grécia Antiga, considerado, como vocês sabem, o berço para o nascimento, para a criação da filosofia em si. Porém, essa mesma época, além de ser considerada, o marco inicial, ela também ainda preserva muitas das crenças que guiaram a humanidade até então. Então, de onde vem a chuva? Foram os deuses que criaram. O bem e o mal pertencem aos deuses. Então, ele critica nesse parágrafo essa concepção ainda muito ligada ao viés mitológico, ainda muito ligada a essa concepção de que a vida das pessoas estava disposta nas mãos desses deuses e que quem era bom seria abençoado, enquanto que para as pessoas más restaria maldição. Então, ele critica esse pensamento que ainda está enraizado nessa cultura mitológica que as pessoas viviam, até porque era o que elas conheciam, era o que a geração anterior a elas conhecia. Então, ainda era muito difícil fazer essa transição entre pensar com base nos deuses, na mitologia, ou pensar por conta própria e questionar a sua própria existência. Página 45. Acostuma-te à ideia de que a morte para nós não é nada, visto que todo bem e todo mal residem nas sensações. E a morte é justamente a privação das sensações. A consciência clara de que a morte não significa nada para nós proporciona a fruição da vida efêmera, sem querer acrescentar-lhe tempo infinito e eliminando o desejo de imortalidade. Então, ele vai falar um pouquinho a respeito da morte, porque essa é uma aflição que permeia a existência humana desde o princípio. A morte é um momento muito difícil de transição, é um momento muito difícil de separação. Então, para as pessoas racionalizarem a morte, entenderem que faz parte de um processo natural que aflige todos os seres vivos, não somente os seres humanos, isso é muito difícil. E ele vai afirmar dentro dessa carta que muitas pessoas deixam de viver, se privam das sensações de estar vivo, do milagre que é estar vivo, porque está ali esperando pela morte, temendo pela morte.
E o que é que ele fala a respeito da morte? A morte é só uma ausência de sensações. Ou seja, enquanto você está vivo, você sente o frio, o calor, a alegria, a tristeza. Depois que você morreu, acabou aquela sensação. Acabou aquele momento em que você sentia as coisas. Então não faz sentido ficar temendo por um momento onde você não vai mais sentir nada. É necessário investir todo o seu tempo, investir toda a sua energia na sua vida, no período em que você ainda consegue sentir essas sensações, período que você ainda consegue ter esses momentos de prazer. Continuando, não existe nada de terrível na vida para quem está perfeitamente convencido de que não há nada de terrível em deixar de viver. É tolo, portanto, quem diz ter medo da morte, não porque a chegada desta lhe trará sofrimento, mas porque o aflige a própria espera. Olha o que eu tinha falado para vocês. Ele não tem medo da morte em si, porque a morte não vai lhe trazer nenhum malefício ou benefício, porque ele vai deixar de sentir tudo que ele sente, então ele não vai sentir nada após a morte. Mas ele está sofrendo porque está esperando pela morte. A angústia que está sendo trazida para ele é a aflição de esperar pela morte. Aquilo que não nos perturba quando presente não deveria afligir-nos enquanto está sendo esperado. Então, o mais terrível de todos os males, a morte, não significa nada para nós. Justamente porque, quando estamos vivos, é a morte que não está presente. Ao contrário, quando a morte está presente, nós é que não estamos. A morte, portanto, não é nada nem para os vivos nem para os mortos, já que para aqueles ela não existe, para os vivos, ao passo que estes não estão mais aqui, que são os mortos. E, no entanto, a maioria das pessoas ora foge da morte como se fosse o maior dos males, ora a deseja como o descanso dos males da vida. O sábio, porém, nem desdenha viver, nem teme deixar de viver. Para ele, viver não é um fardo, e não viver não é um mal. Então, é interessante, ele está pedindo para que a gente tenha equilíbrio. Porque enquanto vivo, você não pode carregar os fardos e os temores de uma sensação que você desconhece, que é a sensação da morte. Ele acabou de dizer que enquanto mortos, as pessoas perdem as sensações, né? Elas deixam de sentir. E o sentir é o prazer por estar vivo. Então você não pode, de certa forma, em outras palavras, antecipar as fases da sua vida. É a famosa frase do sofrer por antecedência. Você não pode fazer isso, porque dessa forma você deixa de viver, você vai estar se privando de viver uma vida mais plena e mais feliz. Assim como opta pela comida mais saborosa e não pela mais abundante, do mesmo modo ele colhe os doces frutos de um tempo bem vivido, ainda que breve. Quem aconselha o jovem a viver bem e o velho a morrer bem não passa de um tolo. Não só pelo que a vida tem de desagradável para ambos, mas também porque se deve ter exatamente o mesmo cuidado em honestamente viver e em honestamente morrer. Mas pior ainda é aquele que diz: bom seria não ter nascido, mas, uma vez nascido, transpor o mais depressa possível as portas do Hades. Gente, lembra da mitologia grega, né? O Hades é o local para onde as almas, né, eram destinadas, é o inferno, como eles conheciam. E ele está dizendo o seguinte: as pessoas que têm a vida, o privilégio de viver, elas não podem interferir nessas fases, por assim dizer. Ou seja, o jovem não pode querer apressar essa fase, ele não pode querer sentir esse desejo de partir dessa vida, porque lembra, a vida ainda é um milagre, a vida ainda é um mistério
E como um grande presente, ela tem que ser usufruída, tem que ser vivida. Continuando, já na página 46, gente. Se ele diz isso com plena convicção, por que não se vai desta vida? Pois é livre para fazê-lo, se for esse realmente seu desejo. Mas se o disse por brincadeira, foi um frívolo em falar de coisas que brincadeiras não admitem. Então ele trata muito a respeito do valor que a vida tem. Então quando ele falou a respeito do jovem, que o jovem não tinha esse, entre aspas, direito de querer abreviar sua vida, né? Querer diminuir o tempo de vivência por quaisquer motivos que fossem, já que a vida era um presente, ele reafirma aqui no segundo parágrafo da página 46 que algumas coisas não se devem brincar, as pessoas não devem brincar com algumas coisas. E entre elas está o milagre da vida, que esse era um milagre pleno e que não cabia às pessoas brincar com esse tipo de coisa. Próximo parágrafo. Nunca devemos nos esquecer de que o futuro não é nem totalmente nosso e nem totalmente não nosso. Olha que interessante. Quer dizer, o futuro que nós vivenciamos, aquilo que nós iremos viver, nós não temos ideia do que vai acontecer. Então, existem algumas tomadas de decisão, por exemplo, que você vai fazer hoje e que vai influenciar o seu futuro, mas também existem aquelas situações que você não tem nada a ver com o acontecimento, você não tem nada a ver com aquilo, mas que aquele fato vai modificar o seu futuro. Então, quando ele diz que o futuro não é nem totalmente nosso e nem totalmente não nosso, ele está fazendo referência a isso. As escolhas que nós podemos fazer que vão influenciar o futuro, que fazem com que o futuro seja nosso, e também para aquelas escolhas que não somos nós que fazemos, mas que vão afetar o nosso futuro, fazendo com que ele não seja nosso. Gente, é muito interessante. Se nós pararmos realmente para analisar, todos esses filósofos têm uma capacidade de reflexão muito interessante, que faz com que a gente pare para pensar em coisas que a gente não pensaria comumente, né? Então, continuando aqui nossa leitura. Nunca devemos nos esquecer de que o futuro não é nem totalmente nosso, nem totalmente não nosso, para não sermos obrigados a esperá-lo como se estivesse por vir com toda a certeza, nem nos desesperarmos como se não estivesse por vir jamais. Então, vamos encerrar nossa análise aqui e vamos tentar explicar esse parágrafo da forma mais clara para vocês. Eu disse anteriormente que tem coisas que nós podemos escolher, que vão afetar lá o nosso futuro. Tem coisas que não somos nós que escolhemos e que pode, afetar o nosso futuro da mesma forma. No final do parágrafo, ele diz que nós não devemos viver nesses dois limites. Primeiro limite, esperar com toda certeza o que vai vir. Achar que nós temos todo o controle de saber o que realmente vai acontecer no nosso futuro. Isso não existe, porque algumas coisas são nossas escolhas e outras são escolhas que fazem por nós ou que o destino toma por nós. Enquanto que a gente também não pode viver desesperado, porque tem coisas que você não pode controlar. Então, aquelas coisas que você não pode controlar, você vai viver triste pelo resto da sua vida. Por quê? Porque você não tem controle. Então, olha que interessante. Você nem pode viver totalmente tranquilo, achando que tudo que vai acontecer você vai ter controle, como também você não pode viver desesperado, achando que tudo que vai acontecer vai fugir do seu controle, que nada vai estar ao seu alcance, que você não vai conseguir viver de uma forma equilibrada. Então, até aqui na página 46, no segundo parágrafo, nós estamos vendo que o Epicuro está nos chamando para o equilíbrio, que a gente consegue encontrar a felicidade desde que estejamos em equilíbrio, ok, gente? Como a carta é extensa, nós vamos parar a leitura aqui.
tá bom? Não vai ficar atividade e na próxima aula nós vamos dar continuidade a esse conteúdo. Até mais!